Atos 27, do verso 1 a 26, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente um vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho com bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito.
porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos diante da tua presença santa em adoração pública, também nesse momento em que vamos ouvir a tua palavra sendo exposta, pregada, pedimos, fala aos corações, ó Deus, nos dá ouvir a voz de Cristo na palavra. Venha o teu reino, ó Deus, seja feita a tua vontade entre nós, cumpra-se tão somente o teu querer. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a navegação é uma arte antiga da humanidade. Muito tempo antes das grandes navegações do século XVI, nós temos nas Escrituras do Antigo Testamento e no Novo Testamento relatos sobre a construção de embarcações e também aqui relatos do modo como os antigos navegavam. O nosso texto ele é muito interessante nesse sentido. Aqui em Atos 27 nós temos um registro detalhado por parte de Lucas, o autor do livro, de como era a navegação nos tempos bíblicos, aqui no caso no tempo da igreja primitiva, nos tempos de Cristo também. A navegação, irmãos, ela é uma arte, claro, e também é usada muitas vezes como ilustração da vida cristã, da jornada do crente nessa vida. E de fato há muitas conexões entre a vida cristã e o que acontece numa jornada, numa viagem marítima. Assim como os barcos vão para um destino final, também nós, como crentes, nos dirigimos a um destino final. No meio do caminho há muitas tempestades e adversidades. Há momentos em que pensamos que o navio irá afundar. E há momentos aqui, como vimos no texto, onde muitos perdem a esperança de salvamento. Também nós sabemos, irmãos, que o Senhor é soberano sobre as águas, sobre os ventos dessa vida. E até mesmo a Bíblia usa linguagens de navegação. Por exemplo, na carta aos Hebreus, o autor fala que Cristo é a nossa esperança como uma âncora segura. E nós também muitas vezes usamos a linguagem de Cristo como guia, piloto da embarcação. Alguns falam também da igreja como um grande barco, uma tripulação. Desse modo nós temos companheiros de viagem enquanto navegamos nessa terra. Mas, irmãos, esse texto de fato não é uma alegoria e também nós não precisamos alegorizar esse texto para tirarmos lições dessa passagem. Cristo fala por eventos históricos, por relatos históricos como este aqui, do livro de Atos, e nós podemos e devemos, claro, ouvir a voz de Cristo. Claro que podemos tirar aplicações e implicações dessas verdades sobre o governo de Cristo, sobre o mar, a navegação e tudo isso. Mas o fato, irmãos, é que aqui é um relato muito preciso de uma navegação e Cristo está com o seu servo, há aqui promessas de Deus, o cuidado de Deus. O Senhor já havia dito para Paulo que ele iria testemunhar em Roma. E aqui no nosso texto, Paulo então está em viagem para Roma, para a Itália, e como sabemos, ele havia apelado para César, para que pudesse então ser julgado ali em Roma. Paulo então, primeiro ele segue num navio de cabotagem, que é um navio que costeia, e depois, claro, irá pegar um outro navio, mas aqui a princípio ele vai costear, indo ali em direção a Roma. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Paulo é enviado para Roma. E claro, como falamos, Cristo está com Paulo, preserva, está a conduzir Paulo em segurança para a capital do império, e onde ele será julgado por César. Em primeiro lugar, irmãos, veremos no nosso texto, do verso 1 ao verso 8, o começo da viagem aí e os primeiros problemas. E como falei, aqui há uma descrição muito bela e muito detalhada desta navegação. Lucas é testemunha ocular e registra com muita perícia aqui estes eventos. E então nós temos aí, então no capítulo de número 27, do verso 1 até o verso 8, a descrição da viagem. Tudo indica, de modo muito rápido, após ali os últimos eventos diante de Agripa e Festo, Paulo já foi encaminhado para Roma.
Então, a descrição, irmãos, aí, primeiro, então, Paulo é entregue com outros presos. Temos aqui, então, a saída do porto de Creta. Temos uma escala em Sidon. Depois temos uma troca, então, para um navio em Mirra. E temos aqui, do verso 1 ao verso 8, detalhes históricos. Mais uma vez, digo aos irmãos, que demonstram a precisão e que é um texto, de fato, histórico e muito bem escrito pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Temos aí, então, o nome, por exemplo, do responsável da viagem, Júlio, da corte imperial. Também temos no barco a presença de um auxiliar, de um companheiro crente de viagem, de nome Aristarco, um macedônio. Temos aí detalhes, por exemplo, o tipo de embarcação que era usado, um navio adramitino. Temos detalhes aí da rota, de como era feito então toda essa rota e como era costeado aquelas regiões de Cesareia até a província romana da Ásia. Temos, como podemos perceber pela linguagem, pelo testemunho, a presença do próprio Lucas, como uma testemunha ocular da viagem. O texto também, veja no verso 3, que quando chegaram a Sidon, o comandante ali tratou Paulo com humanidade e permitiu Paulo ver os seus amigos e obter assistência. Era muito comum, claro, os presos, eles precisavam receber provisões dos seus amados, dos seus parentes, e então Paulo é permitido ver os irmãos ali naquela região. E isso também é descrito. E tudo indica, irmãos, então o comandante sabia que Paulo ele era um romano e também possivelmente da inocência de Paulo. Então Paulo pode visitar os irmãos ali naquele porto de Sidon, mas o texto nos diz aí que de Mirra em diante, após mudar de navio para um navio alexandrino, a viagem foi mais penosa, até chegar a um local chamado Bons Portos, aí no verso 8, veja no verso 8 que Lucas registra, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé. Então há uma descrição muito precisa, aí temos o início da viagem, o modo como transcorreu toda esta viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma, e detalhes que manifestam o cuidado de Lucas e a historicidade dos relatos bíblicos, e aqui no caso deste livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, em segundo lugar, do verso 9 ao verso 20, nós temos aí o conselho de Paulo é desprezado. Lucas registra aí do verso 9 em diante: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então há um conselho da parte do apóstolo Paulo. Nós já vimos que não havia bom tempo, e por isso eles atracaram e passaram dias ali, muitos dias. E na verdade, irmãos, esse período do ano não é um bom período para navegar nesta região do Mediterrâneo. Então, navegar neste período, e veja que Lucas marca o tempo quando ele fala do dia do jejum, a festa do Yom Kippur, que já era então aí final de outubro. Então, esse período do ano que se aproxima aqui na nossa região, no caso, do inverno, esse período de novembro a março é um período que, sim, é perigoso navegar nestas águas do Mediterrâneo. E nós temos aí, então, nas Escrituras, um relato de que Paulo alerta, então, aqueles que eram responsáveis sobre a dificuldade de navegar no inverno. Uma navegação, então, muito perigosa nesse contexto. E o conselho de Paulo, então, é que eles passassem o inverno ali onde estavam. Apesar de que há uma tripulação grande, mais de 270 pessoas, e que certamente há um desconforto de tantos permanecerem ali naquele porto. Tudo indica que não é um porto adequado para abrigar aquela quantidade de tripulação.
E então há uma pressa do piloto, do comandante, em partir para um local mais adequado para invernar, para passar o inverno. E aí Paulo, nesse contexto, os aconselha, mas o conselho de Paulo ele não é ouvido. Veja, isso está no versículo de número 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Irmãos, nós não temos aqui no relato de Lucas de onde veio este conselho de Paulo, se uma revelação divina. Sabemos que como apóstolo Paulo recebe da parte de Deus palavra de Deus, um apóstolo de Cristo, é profeta nesse sentido, mas nós não sabemos se Deus falou. Lucas não registra se há uma palavra de Deus ou se Paulo, com o conhecimento, a cultura, a experiência de vida, sabia do perigo de navegar naquele tempo. Também ao observar o mau tempo e a proximidade já do período em que era perigoso, deu esse conselho. Independente, irmãos, da fonte pela qual Paulo tinha esse conhecimento para comunicar àqueles homens, o fato é que foi um excelente conselho da parte de Paulo e que foi rejeitado em favor, então, da palavra do piloto, por pressa, por não querer ficar ali naquele local desconfortável, ou por incredulidade num conselho que vem de um apóstolo de Cristo, ou por confiança em suas capacidades de navegação, mais do que no conselho de Paulo. Então, de fato, também parece que após atracar e após alguns dias, pareceu que o tempo se tornou mais favorável, e então eles tomam essa decisão de seguir viagem, certo? Então, aquele porto, veja que Lucas diz no verso 12, não era próprio para invernar, e a maioria deles era da opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Então, vejam que a maioria era dessa opinião, e também o piloto, o mestre do navio. E no verso 13, Lucas registra então que parece que a situação do clima havia mudado, soprando brandamente o vento sul, e veja, pensando eles ter alcançado o que desejavam, eles queriam partir, seguir viagem, e de fato então com o tempo tendo melhorado, eles levantam âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. E então vemos algo que está no texto, o relato mostra como então a situação de um tempo mais favorável rapidamente muda para algo, uma situação crítica, terrível, uma tempestade, um tufão que está ali. Lucas registra aí no verso 14, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e o navio então é arrastado por vento, por uma tormenta, e nós vemos aí toda a aflição registrada aí por Lucas. Nós vemos, irmãos, como era a navegação, como falei, vemos aí dados históricos, o modo como eles tentam cingir o navio, puxar o bote, como eles também depois eles buscam aliviar a carga do navio e até mesmo arriam os aparelhos do navio para que então pudessem salvar as suas vidas. E vemos que foi uma tormenta terrível. Foram açoitados vários dias ali naquele navio, e ao terceiro dia, no verso 19, eles lançaram a armação do navio, aquelas velas, cordas, aquilo que ficava na parte superior do navio, e não aparecendo sol nem estrelas, veja que eles perderam completamente a esperança de serem salvos, de livramento, de salvamento. Está no verso 20 aí no final do verso 20. Então, Paulo deu um conselho muito prudente, muito sábio, e de fato foi rejeitado. Eles queriam partir, ouviram o mestre do navio, a opinião da maioria, e seguiram viagem, com o custo aí de perder a carga e partes do navio, como já vemos aí nessa passagem até o verso 20. Irmãos, em terceiro lugar, nós vemos também do verso 21 a 26, a mensagem de Deus para os tripulantes. Do verso
21 em diante, vemos que agora temos sim um relato de que o Senhor falou a Paulo, e Paulo então, como instrumento de Deus, se dirige à tripulação ali, aos responsáveis e à tripulação. Veja aí no verso 21 em diante, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Irmãos, nós sabemos já pelo relato de Atos, do que vimos anteriormente, há um plano do Deus soberano, do Deus da Bíblia, do nosso Deus, de que Paulo haveria de testemunhar em Roma. Este é o plano de Deus que será cumprido, sabemos. E com a bênção de Deus, Deus irá preservar Paulo, e não apenas Paulo, todos aqueles do navio serão também preservados. Veja no verso 24, que o Senhor falou a Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. E aí o Senhor diz a Paulo também sobre o restante da tripulação: e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, vimos na sessão anterior o desespero em meio ao tufão, vários dias ali de tormenta, sem sol, sem estrelas para se guiarem, tendo que abrir mão da carga, grande prejuízo, já perca material, ainda não percas humanas, e não haverá pela graça de Deus, mas vemos o desespero, eles perderam a esperança, e agora Deus fala através de Paulo, para que eles tenham bom ânimo. E Paulo diz que um anjo de Deus lhe falou. Paulo, como apóstolo de Cristo, como servo de Deus, então, Paulo lhe diz que eles não irão se perder, mas o navio será perdido. O navio irá dar numa ilha. E no verso 23, Paulo diz: com que autoridade Paulo fala essas coisas? Paulo diz então que um anjo de Deus, de quem eu sou e sirvo, esteve comigo. Há uma mensagem da parte de Deus, do Criador, do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem sirvo. E Deus disse: Paulo, não temas. Então Paulo tem a plena certeza e convicção destas coisas, o Senhor irá conduzi-lo até César. Nós temos dito, irmãos, várias vezes aqui nessas exposições, e muitos teólogos na história da igreja enfatizam isso. Por exemplo, também Matthew Henry, no seu comentário, ele enfatiza o fato de que, como nós sabemos, a fúria dos poderosos não pode ir contra a vocação de Deus, o plano de Deus para os seus servos. E aqui nós vemos no nosso texto que também a fúria do mar não pode impedir o Senhor Jesus Cristo de cumprir o seu plano. Cristo tem uma tarefa para Paulo, um dever que ele dá a Paulo, e a vida de Paulo será preservada. A vida de Paulo será preservada e irá até quando Deus quiser que ele viva, para que testemunhe. Então, Paulo está seguro, e sabemos que então os servos de Deus estão seguros. Deus tem uma vocação, uma missão para cada um de nós, para que testemunhemos do seu evangelho, e sabemos que o Senhor irá nos sustentar, nos guardar, prover o que for necessário para que cumpramos a nossa tarefa. Veja que Paulo diz, é interessante, o anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo. Os comentaristas também dizem que, vejam que isso é como que uma redundância, né? Todos que pertencem a Deus são de Cristo, servem a Deus. Não tem como alguém ser de Cristo e não servir a Cristo. E então Paulo diz, o anjo do Deus a quem pertenço e sirvo. E também isso é verdade com cada crente, cada servo do Senhor. Você, crente, não apenas pertence a Cristo, você também vive para Cristo e deve fazer assim para a glória dele, servi-lo. Isso não é exclusividade dos grandes santos da história da igreja,
de Paulo. E juntamente com isso também temos, como vimos aqui, as promessas de Deus, do seu pacto, da sua aliança, da sua provisão, do seu cuidado. Deus então está com o seu povo. Por isso, tende bom ânimo. Paulo diz ali aos tripulantes: tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Tende bom ânimo na promessa de Deus, no Deus que se revela, o Deus que vive e reina e que fala pela sua palavra, e nós então, cabe a nós crer, confiar e nos voltarmos para Ele, para o seu Evangelho, para as suas promessas. Irmãos, diante deste texto, então, ainda algumas aplicações para nós a partir desta passagem. Meus irmãos, nós temos visto, e o Senhor é o Deus da aliança, do pacto, que está com o seu povo e que conduz o seu povo em meio aos desafios deste mundo. É o caso aqui com Paulo, em meio a esse relato histórico, e Jesus Cristo também fala com a sua igreja, através da sua palavra. Jesus Cristo nos diz que nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E nós temos aqui, irmãos, o cuidado de Cristo para com os seus eleitos. E também nesse texto nós vemos a palavra de Cristo e o sentido, no sentido do seu plano eterno, o seu decreto que se cumpre, mas também o Senhor Jesus fala pela sua palavra, revela a sua vontade de nos preservar, de cumprir em nós os seus planos. E nós temos aqui uma firme esperança e segurança de que Cristo irá cumprir a sua palavra. Aquilo que Cristo disse para Paulo, aquilo que Cristo fala conosco, o seu povo, pela sua palavra, todas as promessas de Deus, sabemos, serão cumpridas. E aqui no nosso texto, de modo muito claro e imediato, o que Deus falou, Deus cumpriu. Claro que ainda veremos, com a permissão de Deus, na sequência, o naufrágio, mas de fato nenhum destes irão se perder. Deus cumpre a sua promessa. Ele disse que não haveria perdas humanas nesse naufrágio, e de fato vai cumprir e cumpriu, porque é um fato histórico. Deus não é homem para que minta. Deus cumpre as suas promessas. Agora, nós também aprendemos aqui que esse cumprimento será do modo que Deus quer e determina, um modo estranho a nós, porque Deus diz para Paulo que o navio vai dar na ilha, o navio será perdido. Então, Deus cumpre de fato o seu querer, em meio às aflições, a essa tormenta, em meio à perca material, a perca daqueles itens que era a carga do navio, a perca do próprio navio. Então, sim, Deus cumpre. E isso não quer dizer que não haja, então, tribulações, dificuldades, problemas. Irmãos, então, temos aqui essa segurança. Você, crente, deve estar seguro nestas promessas. E isso também nos mostra a firmeza de Paulo como servo de Cristo e a firmeza que você, crente, precisa ter em meio às lutas, em meio ao teu testemunho do Evangelho. Você, então, como servo de Cristo, você, como Paulo muito bem disse, o Deus a quem pertence e sirvo, o Deus a quem você pertence e serve, saiba então que Deus cumprirá os seus propósitos e que você precisa estar firme na fé, nas promessas da palavra de Deus. Deus vai cumprir todos os seus planos, todo o seu cuidado sobre a sua vida. Claro que sabemos que tudo isso será cumprido por meio de Cristo, que vive e reina. Como falamos, Deus cumpriu a sua palavra. 270 pessoas foram salvas. Nós somos salvos por meio de Cristo, por meio da salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Paulo aqui, mais uma vez, e vimos pela manhã, no caso de José como instrumento, aqui no caso o apóstolo Paulo, um servo de Cristo, no nosso texto aqui é esse instrumento de bênção. Veja que o eleito de Deus é Paulo. Haviam companheiros crentes ali naquele navio, mas por causa de Paulo, aquela tripulação é abençoada. Por causa de Paulo, então, Deus diz a Paulo
que ele será preservado, porque ele precisa pregar em Roma, testemunhar diante de César. Mas também, e através de Paulo, e então através dessa salvação e livramento de Paulo, aqueles outros tripulantes são abençoados, assim como em Cristo todos são, todos os eleitos, todos nós somos abençoados. Então, as promessas de Deus se cumprem, sabemos que é por meio de Cristo, e como falamos então também em todo o relato, aqui temos fatos históricos muito bem relatados para a glória de Deus, e todos esses elementos, roteiro muito bem elaborado, descrição, tudo isso nos mostra que Deus é um Deus que age na história, é um Deus de fato, o Evangelho, tudo isso vem a nós, irmãos, por meio da história da igreja, na história do povo de Deus ali, do período apostólico, aquilo que ficou escriturado, e é esse mesmo Deus que continua a agir também nos nossos dias, nas nossas vidas, em meio a todas essas circunstâncias. Então, podemos ter a plena certeza desse cuidado da parte do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos fortaleça a fé, a confiança nele, nas suas promessas e na certeza que somos abençoados em Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te adorar, te louvar pela tua palavra que nos é dada. Também, ó Deus, por esse momento de adoração em que podemos ouvir a exposição da palavra, as promessas do Senhor, ver os teus feitos na história. Sabemos que Cristo é o Rei, cabeça da igreja, e que tudo está nas tuas mãos, ó Deus. Fortalece a nossa fé, abençoa o teu povo, capacita, ó Deus, cada um dos teus servos a ter firmeza em meio às tribulações dessa vida, e nos ajuda, ó Pai, também como povo teu unido a Cristo, viver a vida de Cristo nessa terra, como Paulo viveu, imitador de Cristo, e que por meio, ó Deus, o nosso testemunho, vida, o Senhor possa também abençoar outros que estão ao nosso redor, como o Senhor abençoou aquela tripulação. Assim venha o teu reino, ó Deus, cumpra-se a tua vontade. Abençoa, Deus, aqueles que estão ao nosso redor, nosso próximo. Assim, santifica o teu nome, ó Deus, em cumprir o teu plano através da tua igreja. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.